Olá, gente! Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre o nosso estilo de vida de comunhão e como isso nos transforma e nos deixa mais parecidos com Deus. Nós terminamos falando que qualquer coisa que ocupe o nosso pensamento, a nossa atenção, o nosso tempo e a nossa energia, mais do que Deus, tem o potencial de nos fazer parecido menos com Deus. Ou seja, qual é o foco dessa nossa adoração? O foco da vida de adoração é Deus. Eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 4. E a gente vai ver Jesus nos mostrando isso. João capítulo 4, verso 20. A partir aí, talvez do verso 19, diz a mulher samaritana dizendo: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A gente já falou sobre isso. Ora, se Deus é Espírito, nós estamos tendo comunhão com Deus, nós seremos transformados e a nossa adoração, ou seja, a nossa resposta em fé, ela vai ser uma adoração espiritual. Ela não vai ser uma adoração baseada nas coisas desse mundo, ela não vai ser uma adoração onde a gente atribui valor mais às coisas do mundo do que a Deus. Essa é a verdadeira adoração que Jesus está falando, ou seja, se existe verdadeira adoração, existe uma falsa adoração. E a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Ele continua dizendo, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E não é interessante a gente entender que aqui não há mecanismos? Veja, Jesus não deixa aqui aberto para o homem decidir como vai ser a sua adoração. Jesus deixa bem claro nessa conversa com a mulher que essa adoração ela é em espírito e ela é em verdade. O mais fundamental da nossa adoração, se nós quisermos para que haja essa transformação na nossa vida, nós precisamos prestar atenção nisso. A verdadeira adoração é sempre em espírito e em verdade. Começa com o Espírito no nosso espírito. E é uma adoração, número 1, verdadeira, porque ela é uma adoração baseada na palavra de Deus. O reino de Deus, gente, ele só vai se manifestar nas nossas vidas por causa da verdade. Você sabe que o trono de Deus, a base do trono de Deus é a justiça e a verdade. Então, para o trono de Deus se manifestar, e a gente sabe que Deus habita, ou Deus é entronizado, ou seja, o trono de Deus, ele é estabelecido no meio dos nossos louvores. A gente vai falar sobre o louvor também um pouco mais para frente. Ou seja, esse trono, a base desse trono é a verdade. No Salmo 34, o salmista diz lá, alimenta-te da verdade, faze o bem. Ou seja, a verdade é o fundamento pelo qual nós alicerçamos a nossa vida. E como é que nós nos movimentamos? Nós nos movimentamos pelo Espírito. Você está conseguindo perceber que essa nossa união com Deus é através do nosso Espírito? Ou seja, aquela mulher ela estava focando em algo natural. Ela estava focando em algo, vocês adoram aqui, nós adoramos assim, nós levantamos as mãos, vocês não levantam as mãos, vocês batem palma, nós não batemos palma, vocês cantam de músicas agitadas, nós cantamos músicas mais lentas. Jesus está falando, isso tudo é trivial para aquilo que é mais básico e mais poderoso. Deus não aceita a adoração que não seja em espírito e em verdade. Ele é bem claro, Jesus bem claro. A verdadeira adoração. Bata você palma ou não. Levante a sua mão você ou não. Fique de pé você ou não. Seja na igreja ou na sua casa, a adoração ela tem uma base só. Em espírito e em verdade. E Jesus estava mostrando isso para aquela mulher. Veja, o que a gente precisa entender é que a gente está aqui nesse estúdio. Você está aí na sua casa, no seu trabalho, seja onde quer que você esteja. E você pode adorar a Deus. Lembra que nós falamos que adorar é responder a Deus. E a gente responde a algo que a gente valoriza.
E nisso a gente vai criando um hábito de ter comunhão com Deus. E a gente entende que a gente pode estar em qualquer lugar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja isso, que o povo de Deus, ele tem acesso a Deus para adorar. Quem é esse acesso? Esse acesso é Jesus. Jesus é a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu costumo dizer que Jesus é o caminho que nos leva à verdade, é a verdade que nos leva à vida. Olha só como é que a gente vai conectando as coisas. Jesus é a porta de acesso. O povo de Deus tem acesso a Deus para adorá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora, e experimentar transformação contínua aonde? Na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus já abriu a porta. Sabe que nós adoramos, e Hebreus vai dizer isso, nós não adoramos porque um está cantando e alguém está liderando, nós adoramos por causa do sangue de Jesus. A única coisa, eu quero dizer isso para você, a única coisa que nos dá acesso à presença de Deus é o sangue de Jesus. Não é o líder de música, não é talvez o pastor da igreja. Ah, pastor, que maravilha, quando o senhor canta, a presença de Deus... Gente, a presença de Deus está. Deus é onipresente, a presença de Deus está. E com o hábito que nós temos de nos relacionar com Deus, nós estamos aumentando a consciência de que Deus é e Deus está. E aí quando nós adoramos, nós estamos participando dessa vida. Nós estamos falando disso, que o povo de Deus tem acesso para adorar a Deus em qualquer momento, a qualquer hora. Olha, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. É muito bom nós adorarmos a Deus juntos. É muito bom nós congregarmos. Não é isso? A Bíblia fala, não deixeis de congregar-vos, como muitos têm feito. Ou seja, é importante a gente congregar, mas a gente não adora só a Deus na igreja, na congregação. Nós adoramos a Deus com o nosso estilo de vida, com a maneira como nós respondemos a Deus e como nós respondemos ao mundo. Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vai dizer para a gente, não sabeis que sois santuário de Deus. Santuário é um lugar santo, é um lugar de habitação daquele que é santo. É um lugar de comunhão com aquilo que é sagrado. Você é santuário de Deus. Eu sou o santuário de Deus. Então, onde quer que a gente esteja, eu e você podemos adorar a Deus, podemos responder a Deus. Sabe por quê? Porque Deus habita dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Você tem acesso ao Pai através da obra de Jesus, por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Verso 16 continua. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu e você somos a habitação de Deus. Mais para frente, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20. Diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes o quê? Da parte... Olha só que maravilha. A gente começa falando que Deus é um Deus que quer ter comunhão com a gente. Como é que ele faz essa comunhão? Lembra que nós falamos que Deus sempre toma a iniciativa? Adoração é uma resposta em fé à iniciativa divina. Olha só. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Nós temos porque ele nos deu. Nós temos porque ele tomou a iniciativa. Nós temos acesso à presença de Deus porque Jesus tomou a iniciativa dizendo, eu vou ser o instrumento de reconciliação. E hoje eu e você somos esse instrumento de reconciliação para as outras pessoas. A nossa vida de adoração, que é uma vida de comunhão, que é uma vida de transformação, que é um processo, nos leva a sermos instrumentos de reconciliação, para que outras pessoas possam ter intimidade com Deus também. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Verso 20, porque fostes comprados por preço. Aleluia. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. A gente está falando que nós somos santuários de Deus aonde? No nosso espírito. Mas tudo
tudo que acontece no nosso espírito, gente, deve influenciar a nossa alma. Eu sempre falo, deve tocar fogo na nossa alma, deve deixar a nossa alma apaixonada, porque o nosso corpo vai responder à nossa alma. Eu e você somos seres influenciáveis. Você lembra lá de Adão, que Adão vivia num ambiente influenciável, onde ele podia ser influenciado por Deus de maneira irrestrita, num lugar de deleite. Hoje eu e você podemos ser influenciados pelo Espírito Santo. E sendo, pois, influenciado pelo Espírito Santo, a gente coloca a nossa alma à sujeição do nosso espírito. E quando nós colocamos a nossa alma à sujeição do nosso espírito, o nosso corpo responde. Então nós glorificamos a Deus no nosso espírito, nós glorificamos a Deus na nossa alma, com os nossos deleites, com os nossos prazeres. Existem prazer na vontade de Deus. Como diz o salmista, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Deus fala isso para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. E aí o nosso corpo responde. Nosso corpo responde de tal maneira, gente, que Josué e Caleb, depois de terem recebido a promessa, eles lá na frente, eles falam: nossa vitalidade está do mesmo tempo de que nós recebemos, aquele tempo onde nós recebemos a promessa.Ve por quê? Porque o nosso corpo vai responder à realidade espiritual. Eu quero terminar nessa nossa próxima aula falando justamente sobre isso. O foco da nossa adoração tem que ser único. O foco da nossa adoração tem que ser único. Se nós estamos falando que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Pegue isso no seu espírito, porque é algo desafiador, é algo libertador para mim e para você. Você pode estar no supermercado e responder a Deus. Responder a Deus como, pastor? Você pode responder a Deus se Deus colocar no teu coração: compra esse macarrão. Vou comprar um macarrão, é tão barato. Compra um macarrão para fulano de tal. Você responde àquela inclinação no teu espírito. Você está dirigindo, o Espírito Santo coloca no teu coração: ora por tal pessoa. E você responde a Deus. E você está no meio do culto e Deus fala: levante as suas... Mas não tem ninguém levantando a mão. É uma música agitada. Levante as suas mãos. E você vai responde a Deus. A adoração é responder a Deus. Você vê que você não precisa estar cantando. E a gente vai ver que uma das palavras de louvor, uma delas é cantar. Das 7 que nós vamos falar, uma delas fala de tocar instrumento e de cantar. Todas as outras falam da gente ter comunhão com Deus. E nós podemos ter comunhão com Deus aonde quer que nós estejamos. Não espere o próximo domingo para você ter comunhão com Deus. Você pode ter comunhão agora mesmo. Se você quiser parar esse vídeo, a gente está indo para a última aula dessa nossa primeira lição. Você pode parar o vídeo agora e começar a agradecer a Deus, porque Ele está falando com você, porque você tem uma família abençoada, porque Deus está trazendo restauração para sua família, porque Deus está trazendo restauração para o seu emprego, nas pessoas do seu trabalho. Você pode agradecer a Deus porque você tem um carro, porque você tem como se locomover, porque você pôde pegar o metrô hoje. Você tem como responder a Deus, porque você tem um espírito vivificado. E junto com esse espírito vivificado, você tem o segundo Adão, que é o espírito vivificador. A gente se vê na nossa próxima aula. Deus te abençoe.